Casa Brasil. Oferecimento MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. Olha que delícia, estamos juntos de novo. Tantas coisas aconteceram nesse final de ano, nesse começo de ano, mas o importante é o quê? Que a gente está junto. E estando juntos, eu não poderia começar esse ano de uma outra forma, a não ser falando das coisas que têm acontecido e que estão na cabeça da gente. Muitos anos eu comecei trazendo tarólogos, numerólogos, para tentar dar uma noção para a gente de como é que ia ser o ano, mas eu achei que esse ano não dava para a gente começar assim. Será que nós estamos começando um ano com tantas incertezas? Será que a gente está com um rumo mais definido? O comportamento político, social, realmente nos atingiu. Nossas escolhas têm trazido muitas coisas para a gente que a gente vai ter que administrar daqui para frente. E como administrar diferenças? Como administrar coisas que não dependem só da gente, depende de um grupo, depende de muitas pessoas, pelo menos é assim na democracia e nós vivemos num país democrático. Para falar sobre esse assunto, eu reconvidei um convidado muito querido, que é o Caio Simão, que está aqui me esperando, largou os compromissos dele. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Dionísio. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado você pelo convite. Caio Simão esteve com a gente no final do ano, né, Caio? Finalzinho do ano. A gente conversou no final do ano, já falando um pouco do que estava acontecendo no Brasil no final do ano. Foi antes das eleições, não foi isso? Isso. E aí as eleições aconteceram, muita coisa aconteceu pós-eleições também. E eu queria falar um pouquinho com você para quem está lá em casa, quem está com a gente, esse público que acompanha a gente, tentar se sentir talvez um pouco melhor, mais confiante, mais animado com esse ano que se inicia, né, Caio? Para isso eu resolvi te convidar para a gente lembrar do que a gente falou lá atrás e tentar projetar isso para esse ano. Você é meu tarólogo esse ano. Ah, Caio Simão, ele é jovem, né, gente? Mas o Caio é um especialista em pesquisa e marketing político. Na verdade, a impressão que eu tenho é que nós temos um monte de gente ignorante discutindo, da direita, da esquerda ou sem posicionamento nenhum, mas eu me sinto hoje ignorante e sinto que talvez a grande parte das pessoas estejam chegando a essa conclusão. Somos ignorantes por ignorância de não saber, de não termos estudado política na vida, lá na escola primária, no segundo grau. A gente chega à vida adulta muito despreparado para lidar com as situações que a gente está lidando. Você concorda com isso? Eu concordo em um ponto e discordo em outro. Eu acho que o problema foi a insurgência de como que as pessoas começaram a discutir política no país. Entendi. Que eu acho que tem um marco que hoje completa 10 anos, que foram aquelas manifestações de 2013. 13. Vamos voltar lá em 2013. 2013. Que foi quando as pessoas foram para a rua, de fato. Começou com aquela questão dos 20 centavos. E chegou até uma tomada do Congresso, as pessoas foram lá. Do transporte urbano, não foi isso? Do transporte. Que foi quando a massa do povo veio para a rua. De fato, de fato. E isso acontece 10 anos agora, é um marco temporal até interessante para a gente. Isso, né? E nesses últimos 10 anos eu acho que foi onde a política ela caiu em domínio público. Qualquer pessoa tem opinião, qualquer pessoa sabe, qualquer pessoa se considera um analista do momento, né? Então eu acho que isso, quando você tem um ponto de insurgência para começar um debate, esse debate já começa muito mais aflorado do que deveria ser. Entendi, entendi. Ele não veio pela história natural do interesse pela política, pelo interesse social, de saber para onde estamos indo. Sim. A gente criou esse interesse em cima de um fato que surgiu e caiu na nossa cabeça como um trovão. É isso. Eu acho que as pessoas elas já tinham uma desconfiança, uma negação com a política e precisou de um fato concreto. Entendi. Que aconteceu por uma questão de 20 centavos. Na época, por sinal, outro dia eu vi
A discussão muito ficou em cima dos 20 centavos. Que eu Só acho... explica para o pessoal de casa, porque muita gente não sabe desse fato. O que foi a questão dos 20 centavos na época? Foi um aumento da tarifa urbana do transporte, aumento de ônibus. E isso a nível Brasil ou foi a nível São Foi Paulo? no Rio de Janeiro que Foi começou. no Rio? No Rio. No Rio. Tá? Na época, eu não me engano se saiu de 3,20, foi para 3,40 ou 3,40 para 3,60. A verdade é que hoje está em 5,40. E não teve mais manifestações por causa nem de R$1, né? Essa foi a fagulha. Entendi. Essa foi a fagulha para um movimento. Então você está falando que o movimento que a gente está vivendo hoje, das eleições, de tudo que está acontecendo, foi uma outra fagulha ou não? Eu acho que nesses últimos 10 anos houve uma construção desse momento que a gente chegou de polarização. Tá. Não foi de uma hora para outra. Não. Se a gente analisa o quadro eleitoral do Brasil desde da primeira eleição da redemocratização de 89, certo, a gente já tem um país polarizado. Né? A gente sempre teve uma concentração de voto à esquerda no norte, nordeste do país, sul e sudeste com mais outra perspectiva. Né? Mas isso, se você analisa mapa a mapa de segundo turno, você vê que sempre ocorreu. Alguma diferenciação, por exemplo, Minas Gerais às vezes é de um lado... No meio do caminho, né? Entre norte, nordeste, sul e sudeste. Sul e sudeste. E agora a gente tem um efeito polarizado dentro do próprio estado, que é uma coisa muito interessante da gente analisar também. O perfil da pessoa que mora na capital e o perfil de quem mora no interior. Sim, né? É diferente mesmo. É muito diferente. A gente não precisa fazer uma análise da conjuntura para chegar nisso. Tá. Né? A gente pode pegar o resultado da urna. Tá. Em São Paulo, capital, Haddad e Lula ganharam tanto do primeiro quanto do segundo turno. E no interior, Tarcísio e Bolsonaro ganharam. Então, assim, a gente está a 30 quilômetros... Qual a diferença que você vê dessas duas populações, de quem vive mais ao interior do estado e quem vive nas grandes capitais? Essa identificação, né, dessas eu acho populações. Que tem muito a ver com o fluxo urbano e fluxo rural do tipo da população. No interior, normalmente, um antecedente mais ligado à história familiar, do antecedente italiano, mais conservador mesmo. Mais conservador. E na capital, todos os públicos, né? Pessoa que depende de vida pública, que veio de outro estado para ganhar vida na capital. Então é um outro público que a gente vê a 30 quilômetros, 40 quilômetros. E Jundiaí está no limite disso, né? Se a gente for falar na nossa cidade, né, gente? A gente está aqui na periferia da grande São Paulo, na verdade, né? É tanto que a gente às vezes vê situações, mas Jundiaí é interior ou é grande São Paulo, né? E você acha que isso também expressou um pouco Jundiaí? Jundiaí também ficou dividido em termos da nossa cidade nas eleições? Eu acho que a nossa cidade puxa bem para o conservadorismo e não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje. Eu gosto de fazer uma análise, se a gente pegar a eleição de Jundiaí, também desde a redemocratização, a gente teve uma eleição, que foi em 2012, certo, que teve um governo do Partido Comunista do Brasil que ganhou. PCdoB ganhou em Jundiaí. PCdoB em Jundiaí. Por uma que foi 2012. 2012. Que aí a gente pode entender de diversos aspectos. Uma canseira do grupo político dominante da cidade. Certo. Uma ascensão de um tipo de pensamento que também já vinha sendo construído com as duas do Lula. E esse período entre a terceira e quarta da Dilma. Certo. Então tem bastante aspectos que mostram pra gente um cenário que é muito difícil da gente entender. O que você está dizendo é assim, o que acontece globalmente no país nem sempre reflete as situações dos municípios. Os municípios têm vida própria e valores próprios, é isso. É isso, né? Mas algumas ondas podem tomar. Podem tomar. Podem, como aconteceu em 2012. Tá, entendi. Tá? Que foi uma generalizada mais para esse comportamento de esquerda, vamos chamar assim. Isso. O único governo de esquerda da cidade foi em 2012. Nesse meio. E depois disso, volta-se o mesmo grupo político e a gente tem uma continuidade dele com outros nomes, mas nunca conseguimos voltar a ter um segundo turno. Entendi. Né? E isso acho que ficou expresso aqui na frente do próprio GO em Jundiaí, não é? Da força militar da cidade. A concentração de pessoas que foi bastante frequente, bastante demorada e se manteve ali. Isso talvez também expresse, porque não foi em toda a cidade que isso ocorreu, mas em Jundiaí ocorreu ostensivamente, não é? Aqui teve uma concentração, Dionísio, pela questão
de ter o QG, né? Entendi. De ter aqui não é todo lugar que tem também. Não é todo lugar que tem. Então muita gente de Itatiba, Vinhedo... Vinha para Jundiaí também, para essas concentrações. Para somar, né? Entendi. Tem uma história legal que você me permite contar. Sim. Tem um historiador de Jundiaí que ele começou a fazer um trabalho, ele não terminou esse trabalho, por isso eu não vou chegar a trazer conclusão. O nome dele. Tá, ok. Mas o nosso quartel aqui em Jundiaí era Mato Grosso de Jundiaí. Nossa, eu já ouvi isso, é verdade. Em 1800, Jundiaí completava de Franco da Rocha até Campinas. Campinas fazia parte. Jundiaí era, se não me engano, a segunda ou terceira maior cidade do estado. Entendi. Tá? Só que aqui a gente tinha muito imigrante italiano. Sim. E foi durante um processo político na própria Itália onde os anarquistas italianos estavam vindo para o nosso interior. A escolha do batalhão ser em Jundiaí foi para frear os movimentos anarquistas italianos que estavam vindo para cá. Que maluco, talvez a gente não soubesse. Será que o bairro da Colônia sabe disso, gente? É muito interessante, porque a gente fica falando de festa italiana, macarronada, alegria e tarantela, mas a gente esquece das influências que o Brasil sofreu de vários povos e principalmente de italiano, como se o anarquista tivesse uma coisa de errado, né? É muito gostoso a gente falar nesse momento, antes de encerrar esse bloco, que a minha intenção do Caio aqui, como será da entrevista da semana que vem com o Eduardo, que vocês vão conhecer a semana que vem, não é aumentar a polarização, mas principalmente a gente trazer uma autorreflexão. Em vez de apontar o dedo para o outro, é isso, apontar o dedo para a gente mesmo, para a nossa origem, para a nossa história e descobrir que somos ignorantes. Eu nunca tive tanta clareza na minha vida de que sou um ignorante e de que vivo com ignorantes. E somos ignorantes. Muita gente que vem me defender posições, depois que nós fizemos a nossa entrevista, que você deu uma definição clara, mais clara de esquerda e direita, eu perguntava para as pessoas, você sabe o que diferencia a esquerda da direita? Ninguém sabia defender uma posição de esquerda ou de direita e se diz ou de direita ou de esquerda com uma facilidade maravilhosa sem saber o que é, né? Então a gente vai voltar no próximo bloco lembrando um pouco desses conceitos de direita e esquerda, já que somos um país de esquerda agora e deixamos de ser de direita. Meu Deus, quanta coisa a gente tem para falar. A gente tinha que começar o ano assim, não tem jeito, mas com bom humor e, se Deus quiser, com uma boa expectativa de que as coisas só vão melhorar e não vão piorar, não. Vão melhorar sim. Vamos embora. A gente vai dar um breakzinho e volta já com você. Até já. Olá pessoal, estou aqui hoje para apresentar o Casa Solidária desse mês, que é o Força Jovem. Quem vai apresentar para você esse trabalho lindo é a Gabriela, que é linda como grupo. Fala, Gabriela. Bom, gente, o Força Jovem ele é um grupo solidário. Ele foi originado simplesmente na vontade de ajudar em 2015. E nosso foco é ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, na real necessidade dela, e desenvolver essas pessoas para ter uma estabilidade financeira e não depender mais do grupo. Nossas ações são voltadas para todos os tipos de vertentes e frentes, então vocês podem ajudar da maneira que for, contribuindo da maneira que podem. Nosso Instagram é @grupoforcajovem 2_ e vocês podem ajudar também entrando em contato com os telefones que estão aqui embaixo. Muito obrigada pela oportunidade. Voltando com Caio Simão, então, que é um especialista em pesquisa e marketing político da nossa região aqui de Jundiaí. Obrigado pela presença de novo. Você acha que nunca foi tão requisitado na sua área como você tem sido ultimamente, né? Porque realmente o assunto, a geopolítica virou um grande assunto, né? A política no mundo está mudando, né, Caio? Sim. Agora, você, o ano passado, no final do ano passado, quando esteve com a gente, você definiu um pouco o que era esquerda e direita, e eu estava falando que pouquíssima gente sabe essa definição. Até porque ser de esquerda ou de direita não é uma coisa radical. Eu posso ser mais de esquerda para alguns aspectos e mais de direita para outros aspectos. Então, gente, para com essa bobajada de esquerda e direita e vamos tentar descobrir no que a gente acredita como uma hipótese de vida. Quais são meus valores?
A hora que eu descobrir isso melhor, eu vou entender até que ponto eu sou de esquerda e até que ponto eu sou de direita. Algumas palavras definem melhor esquerda e direita, mas uma delas que eu gosto é quando a gente fala de ideal de igualdade. Dá para a gente pegar um movimento de esquerda e de direita para falar do que eu tenho como premissa na minha vida, como ideal de igualdade para todas as pessoas que vivem no planeta? Eu acho que sim, eu acho que o problema é a gente encaixotar o que é cada pessoa, né? Porque eu acho que no final, o ideal, ideal de igualdade serve tanto para um quanto para outro. Mas isso que é interessante. O interessante é qual o objetivo de cada um para isso acontecer, tá? Se a gente pega alguém de direita e você perguntar para ela, você é a favor da igualdade? Claro que ela é. E ela vai te dar motivos porque ela vai te dizer que ela acha a economia de mercado, quanto mais empresas, mais produtos, maior concorrência, mais emprego, chega na ponta também, menos imposto para a pessoa também é uma forma de igualar as pessoas. E a esquerda vai ter uma outra visão, ela vai abordar outros valores, então ela vai ter uma concepção um pouco mais humana. Para entender. Até mais protecionista, talvez? Sim, assistencialista. Precisamos reparar coisas, como é o caso dos negros na sociedade, de direitos iguais para homossexuais. Sim. Enfim, ela vai proteger um pouco o que é minoria, já que a democracia também se define pela maioria. Sim. Então não é porque você não é maioria que você não tem que ser respeitado. Isso eu acho genial na democracia. Embora a maioria decida, a minoria precisa ser respeitada como uma opinião importante. Né? Tanto que o nosso sistema ganha-se com 50% mais um. Ou seja, os outros 49,9% também participaram do jogo democrático. Que foi o que aconteceu agora. Vamos voltar para a atualidade. Né? Nós temos um país bastante dividido entre posições do ex-presidente, do atual presidente que assumiu. Agora, está feito, está resolvido. Isso para você também fica muito claro e é importante que as pessoas entendam. As eleições definiram, não há o que se repensar a respeito de resultados. De eleições, de resultados? Não, eu acho que o máximo que poderia acontecer aconteceu no dia 8 de janeiro. Foi uma insurgência popular. Ainda de um pequeno grupo, não? Muito pequeno. Muito pequeno. Você acha que as pessoas que estavam lá, Caio, elas representavam a grande maioria que votou mais a favor do ex-presidente ou não? Era uma minoria muito isolada e radical? Eu acho que é muito pouco. Eles não ganharam apoio nem dessa fatia. Não, então... tem pesquisa sendo feita agora na última semana que mostram que, dependendo do instituto, chegou a 80% das pessoas são contra o que aconteceu. Tá? Independente do seu posicionamento. A partir do momento que você quebra as instituições como um ato, né? Como um ato, você está mostrando que elas não valem nada. Nada. Que fere o primeiro artigo da Constituição, que tem que ser formado por 3 poderes independentes, mas harmônicos. Mas eles só pegam o finalzinho que o poder emana do povo. Adorei essa. Esquece o parágrafo inteiro. Isso, gente, a gente faz a vida inteira, a gente só pega a parte que interessa pra gente. E o que a gente discorda ou não tem interesse naquilo, a gente esquece e deixa pra lá. A gente vê hoje imagens, né, passando durante toda a semana, esses últimos dias, do quanto os que estavam ali defenderam realmente e lutaram para que aquilo voltasse à ordem rapidamente, como voltou. Foi muito rápido, né? A gente via aquela varredura acontecendo no Congresso de pessoas, né? E que estão lá hoje presas sem entender por quê, porque parece que foi um comportamento de massa muito irracional, como todo comportamento de massa vamos falar disso no próximo programa, e isso gerou uma situação que você vê hoje, só para a gente finalizar, sob controle. A gente está partindo de um ponto onde a gente tende a falar de questões que realmente são importantes, de economia, de emprego, de fome, de educação, de cultura. Estamos
de uma certa forma, esse evento que foi muito infeliz também encerrou um ciclo? Estamos abrindo outro? Ou isso vai se arrastar ainda para frente? É difícil fazer uma previsão. Eu falei que você ia ser meu cartomante hoje, o primeiro programa do ano, para a gente saber o que vai acontecer no ano. É difícil fazer uma previsão, mas eu acho que assim, as instituições mostraram que elas são fortes. Que bom. Que bom. Que a nossa jovem democracia... Tá a bem democracia é um consolidada. pouquinho mais velha que eu só, viu? É, Falou quantos que eu sou anos você novo, tem, cara? Eu tenho 30. 30, é verdade, né? Então eu acho que, por mais jovem que ela seja, o espírito jovem dela, ela mostrou que ela tem força. Que bom. A gente acreditando desse princípio, a gente pode imaginar um país Vamos pra sórdido. frente. Vamos pra frente. Que bom, né, gente? Conversar com uma pessoa de 30 anos, que há 30 anos acompanha a história, e jovens como o Caio, de 30 anos, se interessando por política, é o que a gente precisa nesse país, né? Eu com 60, o Caio com 30, a gente aqui mostra que não existe idade para a gente se informar, não existe fase da vida para a gente progredir. A gente tem que progredir do momento que a gente nasce, enquanto durar essa existência da gente aqui. Agora, o primeiro passo para a gente resolver um problema é a gente admitir que a gente tem um problema. O primeiro passo para a gente ser mais sábio é admitir que a gente é ignorante. E eu queria terminar esse programa fazendo esse convite a você. Admita a sua ignorância, eu estou admitindo a minha, vamos estudar e vamos para frente juntos. Obrigado, Caio. Obrigado você. Obrigado, e tomara que você ajude a dissipar essa ignorância que todos temos, para termos valores absolutamente humanos e que, no fundo, é o que todo mundo quer. Quem está da esquerda, quem está da direita, quer o quê? Uma vida bacana, com bons valores e, pelo menos ao meu ver, que todos possam ter direito a ela e que todos possam ser felizes. Olha que delícia! Todo mundo vai ser mais feliz na hora que todo mundo puder ser mais feliz. Obrigado, Caio. Obrigado. Não perca o próximo programa com o Eduardo, ele já está chegando, já vou gravar com ele hoje, mas a gente vai continuar falando esse assunto agora sobre como é que as massas de pessoas agem socialmente dentro do campo político, dentro do campo pessoal. Nós vamos falar sobre isso. Tchau, gente. Fique bem. Até o próximo programa.